Prepare o coração, porque na estrada, um único segundo separa a rotina de um completo caos. Ainda bem que as câmeras registraram tudo, pois sem as imagens ninguém acreditaria nesses verdadeiros milagres de trânsito. Ajuste o retrovisor e venha conferir os momentos impressionantes na estrada. Olá, eu me chamo Ronan Santos e antes de começar já deixa o seu like e se inscreva no canal. E vamos nessa! Quais são as chances de um carro de passeio sair vitorioso em uma disputa de força contra um maquinário pesado? Zero, né? Mas como o mundo tá cheio de gente que gosta de desafiar as leis da física e o bom senso, sempre tem um maluco que resolve testar a sorte. Meu amigo, é só trocar a cueca. Com certeza foi mais um daqueles casos clássicos onde o motorista acha que é o Velozes e Furiosos. O cara jura que é mais prudente pisar fundo e colocar a vida de todo mundo em risco do que esperar meros 5 segundos para atravessar com segurança. Por um milagre, dessa vez ele escapou para contar a história, né? E o pior, nem era um trem gigantesco com 100 vagões que ia travar a vida dele por 10 minutos. Era só uma locomotiva pequena ali que ia passar bem rápido. Espero que esse piloto de fuga tenha aprendido a lição depois do susto, porque o destino não costuma dar uma segunda chance para quem brinca de roleta russa dirigindo. Em Porto Velho, um motorista registrou a seguinte cena. Aí, qual é a tua desculpa agora para não trabalhar? Olha aí, ó. Brincadeira boia aí, ó. É, meu amigo, isso que é força de vontade. Um cadeirante motorizado com uma bolsa térmica fazendo entregas pela cidade. Muita gente exaltou o irmão, dizendo que enquanto muitos dão algum tipo de desculpa para não trabalhar, esse daí continua ralando para ter uma vida digna, o que mostra muita determinação e garra. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Mas outros levantaram um ponto muito importante. Talvez ele não tenha tido muita opção de escolha, afinal de contas, não é o trabalho mais adequado para uma pessoa com deficiência, né? No final das contas, é mais um brasileiro tentando ganhar a vida, servindo de exemplo para muita gente que é boa em dar desculpas. E meu primo de 25 anos nas costas aí que reclama que não consegue emprego. Eu ainda tô tentando decidir se esse cara aqui teve mais azar ou mais sorte nesse dia. Escapou por um tris. Azar porque quais as chances de quase ser atingido pelo gancho de um guindaste? E sorte por ter conseguido sair ileso desse quase acidente. Mano, imagina o peso de um troço desse vindo em pêndulo na sua direção, mas por muito pouco e mesmo de um jeito desengonçado ele se livrou da pancada. Tão sortudo quanto ele foi o dono do carro vermelho que estava estacionado bem ali na frente e que também ficou a centímetros de levar uma guinchada bem na sua lateral. Os anjos da guarda estavam de plantão nesse dia, mano, não é possível. Quando a gente compra alguma coisa nova, tomamos aquele cuidado como se aquilo fosse feito de cristal, ou seja, o oposto desse motorista aqui. Que viagem é essa, velho? Mano, como será que essa televisão chegou em casa? A amarração meia boca e o vento forte fizeram a caixa do aparelho parecer uma pipa durante o trajeto. E o pior é que durante o tempo do vídeo, a caixa nem sequer encosta na lataria. O problema é que uma hora esse carro vai parar e o aparelho pode voar longe. Tomara que o isopor e o plástico bolha estejam reforçados, porque até onde eu sei, a garantia não cobre a burrice do dono. Na Índia, uma dupla de amigos estava de moto quando de repente eles pararam no meio da rua e saíram correndo na direção oposta sem nenhum motivo aparente. Ué, o que aconteceu? Até que o motivo aparece. Ixi, Maria. Vixe, nossa. Era para ser mais uma volta para casa tranquila, mas nada menos que um leão surgiu andando numa boa no meio da rua.
Mas para sorte dos dois, a fera estava tão tranquila que continuou o passeio pelo bairro, ignorando as presas humanas. Enquanto isso, os caras devem ter corrido tanto que devem ter chegado em casa mais rápido do que se estivessem com a moto. Caramba, imagina o susto, meu filho! Tem gente que não pode estar numa boa que decide arrumar problema pra cabeça, né? Não é possível! O maluco tava de boa com a sua bike, mas quando viu uma viatura da polícia, pensou que seria uma baita ideia fazer uma manobra no capô das autoridades. É isso mesmo! Esse é o tal do mula. É claro que eles não deixaram barato e na mesma hora o agente deu meia volta com o carro e foi atrás do gênio que provocou e agora vai precisar lidar com as consequências. Então é isso que acontece quando a gente deixa os pensamentos intrusivos vencerem. Agora quero ver ele fazer gracinha na cadeia. Pense que você está andando pela calçada num dia comum, fazendo o caminho de sempre, até que de repente... Caracas. Sem nenhum aviso prévio, a rede de energia deu um curto-circuito daqueles que até parece que vai acontecer a abertura de algum show e que se acontecesse 3 segundos antes, o tiozinho que estava passando na hora talvez não tivesse vivido para contar a história. Isso porque além da explosão que aconteceu lá em cima, um fio se solta e cai no chão, gerando mais uma segunda explosão ainda maior, com potência de vários volts, ou seja, ele não iria só tomar um choquinho velho não, viu? Mas ainda bem que tudo deu certo e o homem conseguiu sair ileso, mesmo que o incidente tenha tentado pegar ele de surpresa. Com certeza esse homem aí tinha um corpo fechado, porque não é possível tanta sorte. Imagine estar enchendo o tanque do seu carro e ver esse veículo passando na rua. Quê? Às vezes achamos que tudo precisa estar correto para as coisas darem certo, mas aí vem a vida e mostra que não necessariamente, né? O carro manco sem uma das rodas traseiras e mesmo assim segue andando como se não fizesse a menor diferença. Até num quebra-mola a máquina consegue passar por cima sem grandes problemas e segue seu caminho numa boa, mostrando mais uma vez que a força de vontade e determinação são independentes dos danos físicos. Mas me fala aí, será que não tem Detran nos outros países? A dashcam de um carro filmou o momento em que uma quase tragédia acontece. Enquanto o homem estava voltando para o seu veículo estacionado do outro lado da rua, uma menininha saiu de casa de surpresa, sem prestar atenção, e por muito pouco não foi atingida pelo carro que vinha na rua. Isso porque ela surge entre os veículos, já no meio do asfalto, bem próxima do carro que estava se aproximando. Se dependesse do motorista, talvez ele não teria tempo de reação para perceber a pequena ali, mas como o homem estava atento, praticamente se jogou na frente do carro para impedir uma tragédia e deu certo. Não se sabe se ele é algum familiar da garota ou se apenas foi prestar algum serviço para a família e a menina o seguiu. Fato é que no final, graças a ele, nada de ruim aconteceu com a criança. Em Teresina, no Piauí, uma influenciadora fez um pedido no iFood, mas ficou surpresa quando a entrega chegou. A entrega do iFood do café da mamãe veio numa carroça. Achei tudo. Uma voz estoura, homem. É isso mesmo, meu chapa. Nada de moto, nem bicicleta. O entregador apareceu lá com um lanche montado numa carroça. Um veículo inédito aí no mundo dos deliveries, né? Segundo o próprio trabalhador, não tem desculpa para não ralar. E mostra isso na prática, né? Porque mesmo sem ter os veículos mais comuns, ele consegue fazer a entrega do jeito que está ao seu alcance. E o melhor, sem gastar nada com gasolina.
o que no final sobra mais para ele guardar no bolso. Bom, pode até ser que o lanche demore um pouco mais do que o normal, mas pelo menos desse jeito é garantido que as coisas não vão chegar reviradas, a não ser que ele tente imitar seus colegas de profissão, né, e saia dando grau aí de carroça pela cidade. Você já ficou se perguntando como deve ser entrar no meio de um furacão? A câmera de um carro mostrou isso pra gente e o negócio é muito tenso. Enquanto uma tempestade se forma, esse e outros motoristas foram surpreendidos com um furacão no meio da pista, gerando essas cenas de terror dignas de um filme apocalíptico. Ele tenta dar meia volta para fugir do vento, mas ainda assim permanece dentro do furacão por muito tempo, dirigindo com visibilidade extremamente baixa e tendo seu para-brisas quebrado por alguns destroços lançados pelos ventos em alta velocidade. Muita gente já fica em choque quando pega uma chuva na rodovia, né? Quem dirá se entrar no meio de um furacão? Por isso, a melhor recomendação sempre vai ser estacionar no primeiro lugar possível e rezar para Deus parar aquilo o mais rápido possível. Nesse caso em específico, ainda bem que não houveram vítimas, mas a filmagem impressionante ficou para a eternidade. Acidentes em montanhas quase sempre são fatais e na Indonésia, as chuvas e terremotos constantes transformaram algumas estradas em verdadeiras armadilhas e o que aconteceu em 2024, numa ilha de lá, deixou uma galera de boca aberta. Moradores que passavam de moto viram que a montanha ia desabar e tentaram parar o trânsito, mas um motorista de caminhão-tanque ignorou o aviso e seguiu em frente, não sendo atingido pelo deslizamento de terra por muito pouco. O vídeo é agoniante e mostra a terra engolindo a pista e jogando uma árvore imensa na cabine do veículo, mas o caminhoneiro apressado conseguiu escapar por um triz, saindo inteiro de lá enquanto a lama ainda descia. O país convive com esse medo, chegando a registrar 1.500 deslizamentos em apenas um ano. Embora os números tenham caído para menos de 650 por ano recentemente, esse flagrante mostra que a sorte desse motorista foi grande, viu? Porque quando a natureza dá o sinal, meu filho, é melhor não ignorar. Eu tô até agora tentando entender o que esse ciclista aqui quis fazer e não tô conseguindo. E o pior é que eu acho que ele também não, viu? Bicho piruleta! Beleza, ele foi saltar uma elevação que apareceu no meio do caminho, mas a roda da frente virou praticamente um pula-pula, arremessando o mano pro chão e a própria bike pra longe de maneira inesperada. O problema é que além do tombo incomum, tinha um carro passando bem do lado dele, e por muito pouco a coisa não foi pior, já que ele quase caiu na frente do veículo em movimento. Realmente às vezes dar uma de atleta de BMX nas ruas é uma péssima ideia. A sorte é que ele não se machucou, apenas foi um susto para ficar mais esperto ali da próxima vez. O brasileiro já está mais do que acostumado com a carreta furacão e todas aquelas variações malucas que brotam em cada esquina do país, né? Mas um grupo de crianças resolveu elevar o nível do rolê e parou a internet nos últimos dias. É impressionante. Depois que essas imagens viralizaram e quebraram o algoritmo, o negócio ficou sério. Até a Confederação Brasileira de Ginástica entrou no chat. Eles ficaram impressionados com a agilidade dos molequinhos que, mesmo sendo pequenos no tamanho, mandam uns mortais e piruetas que a gente só costuma ver em final das Olimpíadas. O que deixa a gente de queixo caído é pensar que esses meninos fazem tudo isso no puro instinto, sem nenhum treinamento profissional, descalços no asfalto e sem qualquer equipamento de segurança. É o talento brotando na raça. Agora para e pensa,
Se esses pequenos fenômenos já dão esse show no meio da rua, imagino que não fariam se fossem lapidados como atletas de verdade em um ginásio de ponta. O ouro ia vir fácil. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força. Então é isso, até a próxima.